Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? E aí, gente, como foi essa semana? Semana passada eu acabei trazendo uma discussão muito importante sobre a gestão da sala de aula e basicamente quais são os desafios de se organizar a gestão da sala de aula. E essa semana, ainda dando continuidade às discussões que nós fizemos na semana passada, a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante: a necessidade do professor que está regendo a sala de aula ter autoridade. Mas antes da gente discutir sobre esse papel da autoridade, eu vou convidar vocês, claro, para conhecer o meu curso. Como se preparar para concursos educacionais. Pois é, gente, vocês já sabem. O curso ele está aqui, ó, no comentário do link fixado. Clica lá que você vai ter todas as informações necessárias e vem estudar de maneira antecipada para qualquer concurso público na área da educação. Tudo bem? Bom, meus professores, bom, minhas professoras, bom, meus curiosos, minhas curiosas, enfim. Pega seu caderno, seu bloquinho de anotações, que hoje a gente vai ter uma conversa muito importante sobre a autoridade do professor em sala de aula. Antes de mais nada, é importante a gente entender que a autoridade não pode ser confundido, e isso é muito, muito importante, com autoritarismo. Por quê? A autoridade ela é conquistada pelo professor. Como que o professor vai conquistar a sua autoridade? Ele vai conquistar a partir do diálogo, a partir do respeito ao conteúdo, a partir do respeito ao currículo. No entanto, essa autoridade ela também é conquistada a partir de uma permanência dentro de um sistema educacional. O que eu quero dizer? A autoridade, por muitas vezes, de um professor ela é conquistada também com o tempo. É claro que existem professores que, ao chegar numa escola, em pouquíssimo tempo, 1, 2, 3 semanas, conseguem autoridade. Mas um processo comum, num processo normal, num processo em que a educação se faz presente, a autoridade ela é conquistada ao longo do tempo. Ou seja, é mais ou menos aquele professor que você já enxerga ele como referência porque ele está na escola há 1, 2, 3 anos. Outra coisa muito importante é que a autoridade, após ser conquistada, ela também cria espaços de diálogo entre o professor e entre o aluno. E é nesse momento que o professor ele passa de ser um mero professor, aquele transmissor gratuito do conteúdo, e ele também passa a ser um educador. A autoridade já é diferente. A autoridade ela é imposta. E por muitas vezes ela é imposta a partir do medo. Sabe quando o professor está construindo aquele conteúdo, ele vira para o estudante e fala: olha, se você não fizer, você vai ficar com nota vermelha. Você vai repetir de ano. E aí o aluno ele passa a fazer, só que ele passa a obedecer, mas ele não vai entender muito bem as regras. E se ele não entende muito bem as regras, ele vai ter esse comportamento de rebeldia, digamos. Eu ia falar rebeldia oculta, mas a gente vive em um sistema tão colapsal que a rebeldia ela é escancarada. Eu também entendo que por muitas vezes os estudantes, os alunos, eles não permitem que o professor crie esse laço de proximidade num contexto de ensino e aprendizagem e já venha com uma resistência muito grande. E eu também compreendo que isso cansa e que isso também desgasta. Mas é muito importante que quando você consegue desenvolver essa diferença entre autoridade e autoritarismo, isso acaba se refletindo diretamente na dinâmica da sala de aula. Porque professores que desenvolvem a autoridade, eles constroem para com os alunos um espaço de confiança, um espaço de diálogo, um espaço de conforto. Imagina, por exemplo, uma situação de briga na sala de aula. Um professor com autoridade ele consegue estabelecer o diálogo com os estudantes. Diferente do autoritarismo, porque o autoritarismo, não só na sala de aula, como em qualquer lugar na sociedade, ele gera um ambiente de tensão, onde a qualquer momento alguma coisa pode explodir. Eu sei que vocês devem estar aí pensando: poxa, Probaglini, mas na semana passada você falou de gestão de sala de aula que, dependendo da situação, principalmente com estudantes desrespeitosos que nós temos, a gente não consegue gerir a sala. Sim,
E eu continuo falando isso. Mas eu também tenho que olhar o outro lado, que por vezes, em alguns casos, vou destacar aqui de novo. Por vezes, em alguns casos, o estudante ele também não enxerga a autoridade naquele professor. E aí acaba gerando desrespeito. Em alguns casos, tá? Por isso que eu faço questão de falar, porque tem estudantes que são extremamente desrespeitosos, independentemente se o professor vai ter autoridade, se vai ter autoritarismo, enfim. É muito importante porque tanto a autoridade de um professor quanto o autoritarismo, eles são conceitos que, se vocês fizerem uma análise, eles, embora pareçam muito semelhantes, eles acabam tendo impactos totalmente diferentes na educação. Porque professores com autoridade, e por muitas vezes se conquista a partir da sua postura e do tempo de escola, o que é muito difícil na atual conjuntura que nós vivemos, eles guiam os estudantes, eles inspiram os estudantes, eles ensinam os estudantes. Professores autoritários, eles não vão fazer isso. Eles vão controlar o estudante, eles vão reprimir o estudante, eles vão desmotivar os estudantes. E eu também entendo que, por muitas vezes, professores se tornam autoritários porque a estrutura de educação os obriga a ser assim. Os obriga a partir de um currículo engessado, a partir de uma sala de aula que lembra uma cela, a partir de um horário extremamente fragmentado, a partir de diversas burocracias que o professor tem que cumprir, e aí ele também não consegue desenvolver a sua autoridade. E é isso. Então, eu quero trazer aqui esse diálogo dessa semana, e semana que vem a gente traz outro diálogo, essa reflexão entre você ter a autoridade e você praticar o autoritarismo. É claro que todo professor tem que ser o grande regente. E para você ser o grande regente, você só consegue com a autoridade que é construída. E é louco, meus amores e minhas amoras, que a autoridade você não conquista a partir de um currículo volumoso. Não, você conquista a partir das relações humanas. Isso é muito legal. Você conquista a partir das relações humanas. Beleza? Bom, para quem já me acompanha, sabe que no final de todo vídeo meu, de toda conversa minha, eu convido vocês, se você gostou dessa conversa e quer assuntos como este, muito mais assuntos, se você quer simulado, enfim, vídeo, aulas de análises bibliográficas, convido vocês para conhecer o meu curso, Como se preparar para concursos educacionais. Do mesmo modo que eu falei para vocês no início da nossa conversa, eu falo agora no final, tá aqui, ó, no link do comentário fixado. E se essa nossa conversa fez sentido para você de alguma maneira e te ajudou a pensar um pouquinho, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, para que os nossos diálogos, as nossas reflexões possam chegar para cada vez mais pessoas, beleza? Um beijo no coração de cada um, abraços e vamos que vamos.